Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada, uma palavra poderosa. E a palavra de hoje está escrita no livro de 1 Samuel 1, verso 3. Vamos ouvir, vamos ver aqui o que essa palavra está trazendo para nós hoje. A palavra fala assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus. O Senhor, naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi onde estava Eli e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não o chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes disso, Samuel: Fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel, e o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Amém? Até aqui. Aqui a palavra relata que Samuel era ainda uma criança quando Deus chamou ele para ser um profeta naquela nação, povo de Israel. E a palavra fala que Eli já estava velho e não mais estava tendo as visões, não estava mais tendo a mensagem de Deus, porque ele desobedeceu um chamado, desobedeceu as ordens de Deus. E a palavra fala que ele já estava quase cego e precisou Deus chamar Samuel por 3 vezes para ele compreender que era Deus falando. E aqui é que está o X da questão. Quantos de nós às vezes não está dessa forma? Deus fala, fala e nós não está compreendendo. Deus fala, fala e muitos não acredita que é Deus falando. Muitos acham que Deus não está falando, e muitas vezes Deus está falando através de um sonho, através de uma criança, através de um profeta, e a pessoa está cega espiritualmente, não quer entender que é Deus falando, muitas vezes não aceita, fala que Deus não fala através de um sonho. E a palavra fala que
pela terceira vez que Deus chamou Samuel, que ele compreendeu, que Eli compreendeu que era Deus falando, e Samuel volta para a cama e Deus fala e Deus revela a Samuel que é ele e traz uma notícia para Eli, para o povo de Israel, uma notícia ruim. A palavra fala que Eli compreendeu ali o que Deus estava falando, ficou preocupado, perguntou a Samuel o que ele tinha falado e Samuel entrega a mensagem. E dali para cá Deus começa a usar Samuel como um profeta na terra, como um governador de Israel. E Samuel se torna um dos maiores profetas ali, mas Eli não compreendia mais o que Deus estava falando, porque estava cego espiritualmente. A palavra fala que os filhos dele pecou muito contra Deus, Deus trouxe os avisos, ele ignorou. Então essa é uma palavra de alerta para todos nós, para nós ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos também obedecer à voz dele. Não basta nós só ouvir, nós precisamos de ouvir e obedecer a palavra. Se nós não obedecer, nada vai mudar. Porque que Deus quer de nós? Ele quer obediência. E se Ele traz para nós uma informação e nós não acata aquela informação, não anda segundo a vontade dele, a gente vai acabar ficando igual Eli, sem enxergar, sem escutar o que ele está falando, o que ele está querendo falar, por causa da desobediência. Nós precisamos ouvir e obedecer para que Deus continue falando e nós continue com nossos olhos espiritual abertos para entender o que Deus está falando. Senão, nós fica cego espiritualmente e Deus fala e nós não vai capturar a voz dele, porque nós não vai entender o que ele está falando. Nós precisamos estar alinhados com as coisas de Deus para que podemos ouvir a voz dele, saber o que ele está falando e não ficar igual Eli, cego espiritualmente, para não ficar igual Eli, sem entender as direções de Deus. Então fica aqui essa palavra de alerta para que todos nós venhamos acordar quanto é tempo, abrir nossos olhos espiritual para entender a palavra, para entender quando Deus estiver chamando e, mais importante, obedecer a ordem dele. Amém? Que Deus nos abençoe mais uma vez, que Deus continua nos ajudando, nos dando força, nos dando sabedoria. Que Deus guie os nossos passos. Amém?